sacerdotes, com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tens a responder? Vede quanta coisa te acusa. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás entre os bandidos que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por ideia. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhes soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar. Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça e começaram a saudá-lo. Salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e Rufo, que voltaram do campo a carregar a cruz. Levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte para ver que parte caberia a cada um. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e ali estava uma inscrição com motivo de sua condenação. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à sua direita, outro à esquerda. Os que por ali passavam os insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, como os mestres da lei, zombavam entre si, dizendo: assim mesmo não pode salvar o Messias, o rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou no meio-dia, houve escuridão sobre a terra até as 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi,
Lama sabachthani. Que quer dizer: Meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto ouviram-o, dizendo: Vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebedeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e exclamou: Neste momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em duas partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: Na verdade, este homem era o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Se quiser entrar, acho que tem mais espaço por aí. Então nós ouvimos fatos que aconteceram e que chamam a nossa atenção sobre o porquê e como aconteceu tudo isto numa pessoa humana. Como é que um homem tão potente, que tinha vencido a morte, que tinha sarado tantas pessoas, que tinha matado a fome de milhares de pessoas, é incapaz de descer da cruz. Homem nenhum faz isto. Homem nenhum. Devemos meditar muito profundamente nisto. Homem nenhum faria isto. Já domingo passado nós falamos que o drama de Jesus, a cruz de Jesus, ele não foi assim pela paixão dele de morrer na cruz. Porque até os heróis de guerra, por outros motivos, atletas, eles correm no sofrimento para ganhar uma coroa. Mas a cruz de Jesus, ela foi diferente. Ele virou palhaço. Palhaço do circo. É isto ninguém faz. Nesta semana, quando for meditar bastante toda esta paixão de Cristo, lembre-se bem, não medite ou chorar sobre as chagas de Cristo. Muitas vezes nos foi transmitido, é verdade. Não é verdade que foi assim? Chorar sobre as chagas de Cristo. Olha, que o próprio Jesus já falou para as mulheres que choravam sobre ele. Não se preocupe comigo, não chore. Mas meditemos mais profundamente em 2 pontos. Este já é uma dica para esta semana que vai passar.
Por que Cristo escolheu a humilhação? São Paulo que explica que conheceu Cristo no seu segredo, que já falei outras vezes. Os apóstolos conviveram com Cristo e nos transmitiram os fatos da vida dele, como foi aqui na Paixão. Eles contou o que aconteceu. A São Paulo, Deus revelou o relacionamento que Jesus, como ser humano, tem com toda a humanidade. E nesta humanidade está cada um de nós. Cada um das pessoas que vão nascer, cada uma das pessoas que já nasceram e já morreram. Isto Deus revelou a São Paulo. Isso porque revelou como Cristo entra, primeiro, quem é este homem que se esvaziou da sua glória. Nós que muitas vezes nas igrejas procuramos as glórias, as manifestações clamorosas, não? Os fulgores, as aparições. Jesus se esvaziou de tudo isso. Não só. Mas ele se fez pecado. O que quer dizer se fez pecado? Nunca vocês ficaram angustiados? Eu sei. E de uma angústia mortal. Nunca sofreram injustiça? Tantas vezes. Nunca foram atraídos pelos amigos? Que mais, que menos? O que a gente sentiu dentro do coração nestes momentos? Em outros momentos que aqui não podemos fazer a lista da vida humana. Quando você vê um filho que fala para as mães, os pais, que se acaba fisicamente, que se destrói. O que passa no coração? Nada mais presta. Nada mais presta. Vazio enorme. Esse é o grande segredo daquele grito de Jesus na cruz. Quando ele gritou: meu Deus, por que me abandonaste? Cada um de nós estava nele. Estava nele com o nosso grito, com o nosso vazio. Nos ensinaram a não pecar fazendo coisas erradas. Eu posso beber pinga o quanto quiser, não é? O problema não é beber pinga, não é? É a consequência. Não é verdade? Então o problema não é fazer coisas erradas. É o que ela vai produzir depois. Isto nós não analisamos. Seja em nós, como também nos outros. Porque tudo tem uma consequência. Se eu pecar contra o outro, se eu roubar o outro, se eu ferir o outro, se eu caluniar o outro, se eu, sei lá, aprontar com o outro, ele vai sofrer. Ele vai doer. E cada um de nós sente tudo isso. Fora
outros abismos que estão dentro da alma, fora a ignorância que domina o mundo inteiro, o ser humano todo. Isto Cristo assumiu por uma comunhão que somente Ele podia realizar. Que Ele é o centro da humanidade. Tudo foi feito por Ele e tudo foi feito nele. Eu tinha lido tantas vezes o Evangelho, leio tantas vezes, lembro tantas vezes, mas só que ultimamente, me bateu fortíssimo na cabeça o que São João fala. Por Ele foram feitas todas as coisas. O primeiro anúncio de quem era Jesus. Ele existia. Então você olha as estrelas, o universo. Então antes que tudo isto existisse, antes que nossos pais, nossos avós, tudo existisse, antes que eu existisse, Ele existia. E por Ele foram feitas todas as coisas, todo o universo. Uma santa que teve a visão de como foi criado o universo, ela disse que viu, lógico, espiritualmente Deus lhe mostrou, para ela depois transmitir aos outros, não para privilégios. Ela via Deus numa imensidão infinita que não tem tamanho. E o universo, veja bem, o universo que se estuda, imagina vocês as estrelas, as galáxias, etc. Era desse tamanho diante da imensidão de Deus. Por Ele foram feitas todas as coisas. E tudo foi feito porque existe o mundo. Por que existimos nós? Uma menina perguntava nesses dias: Frei, não sei por que estou vivendo. Então procura por que está vivendo. No lugar de procurar o carnaval para esquecer por que está vivendo, porque é assim, que o carnaval é para esquecer por que está vivendo. Procura por que está vivendo. E tudo foi feito para Ele. Tudo caminha para Ele. Então o nosso nascer foi feito. Quer saber por que nasceu? Foi feito para Ele. O nosso sofrer sofre com Ele. Porque Ele assumiu nossas dores. O nosso morrer foi feito nele. O nosso ressuscitar será nele. Esta é a história da humanidade que Deus nos revela em Jesus Cristo. O resto se torna tão secundário que não vale nem a pena dizer. Casar, não casar, ter filhos, não ter filhos, morrer jovem, morrer velho, ser rico, ser pobre, ser homem, ser mulher, ser branco, ser preto. Nada tem importância. O porquê da vida tem importância. Isto sim.
Porque se você não tiver o porquê da vida, nada presta. Eu me comovo e fico triste quando alguns pais falam: meus filhos são o motivo da minha vida. Cristo é o motivo da nossa vida. Não são os nossos filhos. Cristo é o porquê da nossa vida. Por quê? Porque tudo que foi feito nele era vida. O que será feito fora dele, sabe o que é? Morte. Aqui então é um jogo muito mais simples, mas muito mais profundo. Em Cristo está o jogo entre a vida e a morte. Por isso que para ele não interessava ser palhaço de circo, ser insultado pelos próprios sistemas religiosos. Não se apavore, não. Porque que representa Deus no mundo não é a igreja de São Pedro, mas é Cristo na cruz. Nós que somos tão sensuais no sentido de ver com os olhos, os famosos olhos gordos, não? Que crescem, vê as coisas e nós não olhamos. Este homem que está na cruz, onde se resolve todos os problemas humanos. Por quê? Ele assumiu as nossas dores. Ele assumiu a nossa morte. Ele assumiu a nossa angústia. Ele assumiu a nossa fraqueza. Ele assumiu a nossa incapacidade de fazer qualquer coisa boa. Como é humilhante não conseguir fazer o bem. Não estou falando para as pessoas más que querem viver fazendo mal, não. Estou falando das pessoas que gostariam de fazer o bem, não têm força, não têm capacidade. Cristo na cruz não teve nem capacidade de fazer o bem. Ele já tinha feito tanto bem durante a vida. Na cruz não podia mais nada. Amarrado. Até depois de morto, no sepulcro emprestado. Levado onde os outros queriam, mas ele era a história. Não interessava onde ele fosse sepultado ou não sepultado. Não interessava se ele tinha uma sepultura digna ou não digna. O que interessava para ele era vencer a morte. E ele venceu, e vencerá a morte. Isso porque disse para vocês que o ponto-chave do cristianismo é isto. Tudo que foi feito nele. Viver em Cristo. Ele é o Redentor. Ele é o Salvador. Ele não vai fazer a conta dos erros que nós cometemos. Ele, como médico, disse aquela mesma certa que nós não temos desculpa de nos salvar, sabe? A gente pensa tanto, será que Deus me salva? Não é? Vocês têm medo do julgamento de Deus? É? Alguém tem medo? Não?
Será que Deus me salva? Será que vai me dar o céu? Será? Nós não temos desculpa de nos salvar. Por quê? Ele faz de uma pessoa doente uma pessoa sã. Ele sara os doentes. Ele faz de um ser mortal um ser imortal. Ele, prestemos atenção, ele faz. Se ele faz, então tudo é possível. Porque ele faz. E se depois olharmos só para concluir como testemunho que ele faz, toda a história até a vinda de Cristo está na ação de Deus. Mas o que nós temos que fazer? Nos deixar conduzir por Deus. E crer, isto sim, crer, que somente nele, tudo que nós fizermos até de humano sobre a terra, será vida. Se o nosso coração, a nossa alma não estiver em comunhão com Ele, tudo que nós fizermos se transformará em morte. Posso ser mais prático? Não vão se doer, não é? Tudo que vocês fizerem materialmente para os vossos filhos, o que vai ser? Um dia eles vão morrer. Ou nós não queremos encarar, já partindo deste lado muito prático, muito real. É? Tudo o que vocês fizeram. Então este é um sinal muito claro, que a morte domina, mas em Cristo a nossa vida é imortal. Passar pelo trauma da cruz, por muito menos nós passamos quando nos entregamos nas mãos, não de Deus, gente, mas nas mãos dos médicos. Não é? Eu fiz. Muitos de vocês já fizeram isso. Eles ficam escancarando nosso peito, serrando nossos ossos, botando jejum dentro de nós, não é? E nos entregamos com confiança, não é? E por que a gente não se entrega a Deus? Será que Ele não é mais do que um médico? Será que Ele não pode fazer? Se nós estamos doentes, não vamos dizer ao médico: ah, eu estou bom, doutor. Tá bom, você está bom, fica lá. Você mora na rua. Eu lembro quando me deu um infarto, falei para o meu primo, sobrinho, Francisco: olha, aconteceu isso, doeu o coração. Tio, vai no médico. Esqueceu os remédios que ele me dava. Mas é coisa pequena. Tio, eu te aconselho a ir no médico. Foi no médico, fez todos aqueles negócios de aparelhagem. Amanhã você vai entrar pelo pronto-socorro. Eu estava na Itália. Mas doutor, eu estou bem só com isso aqui. Eu vou entrar no pronto-socorro e já vou te internar no hospital para fazer cirurgia. O que, doutor? Mas eu estou bem. Com este papel só marcava altos, baixos. Não? E você quer mais? Eu estava bem, maravilhosamente bem. Mas quem conhecia o meu coração era o médico.
estou maravilhosamente bem diante de Deus, eu sou um santo, eu sou perfeito, eu sou... Mas quem conhece a nossa doença é Deus. Ele é o médico. E Ele sabe onde tem que nos atingir, onde arrancar o mal e aonde colocar a sua vida para que nele não sejamos salvos. Não gosto desta palavra. A gente fala, Ele é o meu Salvador. Tá. Em certo sentido é. Eu não gosto. Eu pessoalmente não gosto. Ele é o meu Redentor. O meu divinizador. Ele é a minha vida. Porque nele, a minha vida tem sentido no tempo e na eternidade. Creio em Deus Pai, e a você e Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da